Essa aula é uma continuação da aula 1 de medula espinhal. Se você ainda não viu a aula 1 de medula espinhal, ela estará aqui na descrição. Continuando com a conversa sobre a medula espinhal, mas hoje focando especificamente nos tratos e vias que essa estrutura é responsável por fazer. Os tópicos que serão abordados serão, inicialmente, uma breve introdução à vista transversal, que já foi usada em outros vídeos, mas será abordada aqui novamente porque será o único corte no qual iremos focar hoje. O funículo posterior da medula e as suas principais estruturas, o funículo lateral e as suas estruturas, e o funículo anterior e suas respectivas estruturas. Depois, veremos um esquema das principais vias que foram abordadas nos funículos. O corno dorsal e as suas estruturas e relações com o restante da medula. O corno lateral será brevemente abordado com a sua função básica, e o corno ventral com as suas funções e estruturas. Por fim, encerraremos com as aplicações clínicas. Iniciamos então com uma introdução à vista transversal, em que devemos imaginar uma pessoa molde deitada mais ou menos nessa posição, e realizamos então um corte dessa forma. E, retirando a parte inferior, imagine como se estivéssemos observando o corte transversal por baixo, e é exatamente isso que iremos observar nas imagens. Começando a falar então do funículo posterior. Entenda que funículo nada mais é do que um termo para uma divisão anatômica da substância branca da medula, e estudaremos todas as vistas transversais dos funículos, a fim de saber o que é em cada funículo. Nessa imagem, o funículo posterior seria mais ou menos delimitado nessa região vermelha, com seus limites sendo os sulcos posterolaterais dos dois lados. Entre esses sulcos, no perímetro do funículo, encontramos o sulco mediano posterior, que é o sulco posterior mais acentuado da medula. Entre esses dois sulcos que acabei de mencionar, é onde vamos encontrar nossa primeira via conectiva, que são os fascículos grácil e cuneiforme. Dividindo esses fascículos, há o sulco intermédio posterior, mas este sulco está presente apenas no nível da medula cervical, até o começo da torácica. Focando então nas vias desse funículo da medula, começando pelo fascículo grácil. E eu sei que aqui pode ter uma confusão de termos, porque funículo e fascículo podem ser facilmente confundidos. Mas não se esqueça que fascículo nada mais é do que um feixe de fibras neuronais. O fascículo grácil é, portanto, responsável pela propriocepção consciente, que é a informação de postura, graças ao que é detectado com o estiramento dos órgãos tendinosos nos tendões dos músculos esqueléticos. Portanto, essa informação permite a manutenção do equilíbrio. Também é responsável pela sensibilidade vibratória e pela estereognosia, que é o reconhecimento a partir do tato de objetos, como quando você sente alguma coisa com os olhos fechados e sabe dizer exatamente o que é. Essas informações transmitidas pelo fascículo grácil são todas advindas da metade inferior do tronco e dos membros inferiores. Continuando agora com o fascículo cuneiforme, que é o outro feixe de fibras do funículo posterior, que está presente lateralmente ao fascículo grácil e é responsável pela transmissão das mesmas informações, que são a propriocepção consciente, a sensibilidade vibratória e a estereognosia. No entanto, o fascículo cuneiforme traz informações da metade superior do tronco e dos membros superiores. Além dessas estruturas, o funículo posterior contém o fascículo interfascicular, que está presente, como o próprio nome sugere, entre os fascículos grácil e cuneiforme, mas ele aparece somente na metade superior da medula e é um pequeno feixe que ele descende antes de fazer sinapses no interior da medula, e não tem tanta relevância clínica. Se você achar que é fácil de confundir o fascículo grácil do fascículo cuneiforme, fica aqui uma dica para memorizá-los e nunca mais errar. Conhece o músculo grácil? É um músculo presente na coxa, ou seja, no membro inferior, que está no compartimento medial da coxa. Você já deve ter ouvido falar desse músculo das suas aulas de anatomia. Assim como o nome desse músculo, o fascículo grácil também está relacionado com os membros inferiores e está medial na medula espinhal. Agora que terminamos a parte posterior da medula, vamos ao funículo lateral. O funículo lateral corresponde aproximadamente a toda essa região demarcada em vermelho, e é a parte da medula com o maior número de tratos e vias, então passaremos um tempo falando desse funículo. Os sulcos que delimitam esse funículo são os sulcos posterolaterais e os anterolaterais, dos dois lados, presentes nas setas da imagem. Na região vermelha temos, então, o funículo lateral. Alguns tratos que encontramos nessa região são o trato espinocerebelar posterior, com função de propriocepção inconsciente,
que, como foi comentado anteriormente, tem função de detectar o estado muscular esquelético para a manutenção da postura e do equilíbrio. Também temos aqui o trato córtico-espinhal lateral, que é parte do trato córtico-espinhal, um dos tratos mais conhecidos da medula espinhal, e é responsável por informações motoras voluntárias. Essa parte do trato em específico, que é a parte lateral, inicia-se no nível da decussação das pirâmides, que é quando fibras de um lado do tronco encefálico cruzam para o outro lado, numa estrutura denominada pirâmide, no bulbo. Se você não conhece o nome de todas as estruturas que são mencionadas aqui, não se preocupe. Nós vamos ter aulas específicas, nesse caso, por exemplo, das pirâmides, nas aulas de tronco encefálico. Outro trato importante é o trato rubro-espinhal, que faz parte dos tratos extrapiramidais, com função motora da porção distal dos membros. O termo extrapiramidal refere-se aos tratos medulares que são descendentes, ou seja, que levam informações do sistema nervoso central motor para a periferia, e estão, obviamente, relacionados à motricidade, mas não fazem parte do trato córtico-espinhal. Além desses tratos, temos outros tratos no funículo lateral, como o trato espinotalâmico lateral, um dos maiores tratos para a transmissão de informações sensoriais, que é responsável pela transmissão de temperatura e nocicepção, que é o mesmo que estímulos dolorosos. Outro trato extrapiramidal é o trato espinotectal. Este é relacionado com reflexos associados à visão, devido a conexões que se iniciam nos colículos superiores, na região do tecto do mesencéfalo. Daí vem o seu nome. Outra função desse trato é enviar informações responsáveis por controlar os músculos axiais do tronco e proximais dos membros, como seus ombros, responsáveis por realizarem o movimento de abduzirem os seus braços para permitir que você alcance objetos no topo de uma prateleira, por exemplo. Por fim, o último trato que comentarei no funículo lateral é o trato espino-reticular, um outro trato que faz parte dos tratos extrapiramidais, com função também de controle da musculatura axial e proximal. Ainda falando do funículo lateral, há mais uma interessante relação de função com localização nessa área de medula espinhal. Acontece que desses tratos e vias sobre os quais comentei, alguns deles ainda possuem subdivisões, ou seja, são partes do trato que encaminham informações específicas de determinadas regiões do corpo. Nos fascículos grácil e cuneiforme, por exemplo, que não são do funículo lateral e sim do funículo posterior, a região mais medial do fascículo grácil vai carregar informações acerca da região sacral, enquanto que a parte mais lateral desse feixe de fibras leva informações da parte lombar. Mais lateralmente, no fascículo cuneiforme, a transmissão de informações das regiões torácicas, na parte mais medial, e na parte mais lateral, da região cervical. Isso serve para outros tratos, como o trato espinocerebelar posterior, que carrega informações específicas das porções sacrais, lombares, torácicas e cervicais, de acordo com o que é mostrado na figura. E o mesmo acontece com o trato espinocerebelar anterior. No trato córtico-espinhal lateral, as informações descendem do córtex para a periferia por essas subdivisões, em que a região sacral é controlada por uma região mais lateral do trato córtico-espinhal lateral e a região cervical por uma parte mais medial, enquanto as partes torácicas e lombares ficam entre essas duas regiões. Apenas para comentar, esse é um esquema de apenas uma bibliografia, mas outras bibliografias trazem outras subdivisões e outras regiões, portanto isso não é exato. Afinal, não estamos falando de uma ciência exata, estamos falando de uma estrutura biológica e não de circuitos de um computador. Portanto, tenha em mente que tudo que aqui é falado sofre variações, dependendo de qual literatura você usar e até mesmo de pessoa para pessoa. O último funículo sobre o qual iremos comentar é o funículo anterior, que está delimitado mais ou menos como demonstra a região em vermelho. O primeiro trato desse funículo sobre o qual irei comentar é o trato córtico-espinhal anterior, que, assim como o trato córtico-espinhal lateral, é responsável por informações motoras voluntárias da musculatura esquelética, com a diferença de que as fibras desse trato cruzam o plano mediano no nível do neurônio motor da medula, e não superiormente no nível das pirâmides bulbares. O fascículo sulco-marginal é um feixe de fibras que recebe esse nome por estar na margem de um sulco, que na verdade recebe o nome de uma fissura, a fissura mediana anterior, a mais proeminente da medula espinhal. E esse fascículo possui como função a transmissão de reflexos visuais e vestibulares, estes últimos relacionados com o equilíbrio. Também transmite informações de coordenação de movimentos dos olhos e da cabeça.
como o fascículo interfascicular, como vimos lá no funículo posterior da medula. Esse fascículo também é um feixe de fibras que ele vai descender por alguns segmentos antes de fazer sinapses no interior da medula. O último trato sobre o qual irei comentar é o trato espinotalâmico anterior. E você deve se lembrar que há outro trato espinotalâmico, o lateral, mas este que vamos comentar agora não conduz informações sobre temperatura e dor, mas sim de tato protopático, que é o tato do tipo grosseiro, sem uma distinção do que está sendo tocado, além de informações sobre a pressão. Há a presença, também, de parte dos tratos extrapiramidais no funículo anterior, mas apenas irei citá-los aqui. São eles os tratos espinotectal, vestíbulo espinal, espino reticular e o trato rubro-espinhal. Eu comentei sobre todos esses outros tratos em outros funículos, pois eles não são exclusivos de um único funículo. O único sobre o qual não comentei foi o trato vestíbulo-espinhal, o qual é responsável por funções de controle da musculatura axial do tronco e proximal dos membros, além de estar envolvido com o equilíbrio e a postura, como o trato espino-reticular. Agora que eu finalizei acerca dos funículos, apenas irei mostrar um esquema nesse slide sobre as principais vias das quais falei. Começando com essa imagem na esquerda, que representa o trato espinocerebelar posterior, que é responsável pela informação de propriocepção inconsciente. Então aqui vemos que a informação ela vem da periferia e ela vai ascender pelo trato, como as setas estão indicando, até chegarem no cerebelo pelos pedúnculos cerebelares superior e inferior. Perceba que a informação chega no mesmo lado de onde a periferia detectou essas informações, sendo um estímulo homolateral, apesar de no trato espinocerebelar posterior haver uma decussação. Mas o que acontece é que há outra decussação no nível do pedúnculo cerebelar superior, que envia novamente essas fibras para o lado de onde a informação na periferia chegou. Na imagem do meio, temos a via dos fascículos grácil e cuneiforme, que trazem informações proprioceptivas conscientes, além da sensibilidade vibratória e estereognosia. Lembre-se que o grácil traz informações de onde o músculo grácil está, que é dos membros inferiores, além de estar mais medial na medula, também como o músculo grácil está na coxa. O trajeto ascende pelas setas até chegar no leminisco medial contralateral, que nada mais é do que um feixe de fibras ascendente em uma porção mais alta do que na medula espinhal, já no tronco encefálico. Essa informação segue então para o tálamo e chega no córtex sensorial. Por fim, outro esquema sobre o qual irei comentar é a via do trato espinotalâmico, que é responsável pela transmissão de informações térmicas e dolorosas, no caso do lateral, e de informações de tato protopático e pressão, no caso do anterior. Seguindo as setas, esse trato segue no lado contralateral e vai até o leminisco espinhal, ascendendo até o tálamo e chegando no córtex sensorial. Agora que terminamos a parte dos funículos, nós vencemos a parte da substância branca da medula, e iremos passar agora para as especificidades da substância cinzenta, mais no interior da medula espinhal. Começando com o corno dorsal, e que na imagem na qual estamos analisando, estaria na região delimitada em vermelho, e é dividido em um ápice, uma cabeça, um colo e uma base. É o responsável pela recepção das informações sensitivas das raízes dorsais. Mas eu queria trazer outra imagem para explorar, pois os cornos medulares eles são divididos em uma outra subdivisão, muito mais relacionado com a função do que puramente com a morfologia, como essa demonstrada aqui. Vamos focar então nessa imagem, que mostra os cornos medulares divididos nas chamadas lâminas de Reched. Não sei se é exatamente assim que se fala, mas como é um epônimo, é difícil de saber exatamente como era o nome dessa pessoa. E iremos explorar essa divisão agora. Começando pela primeira lâmina de Reched, mostrada aqui na imagem, é por onde há a entrada de fibras dorsais, sendo denominada também de núcleo marginal da medula espinhal. Na lâmina 2, temos a substância gelatinosa de Rolando, que está relacionado com a transmissão de nocicepção. Essa lâmina possui esse nome pois possui poucas fibras mielinizadas, tendo um aspecto gelatinoso, e estende-se por todo o comprimento da medula do bulbo, onde se torna o núcleo espinhal do nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervos cranianos. Apenas para mencionar, Rolando é o nome do pesquisador que descobriu essa estrutura e, portanto, denominou com o seu epônimo. As lâminas 3 e 4 de Reched são conjuntamente denominadas de núcleo próprio, com conexões para o trato espinotalâmico lateral. Mais anteriormente, na lâmina 5, na região onde seria o colo do corno dorsal,
há neurônios envolvidos com o processamento de estímulos sensoriais nociceptivos, contendo núcleos reticulares, além de enviar fibras do trato córtico-espinhal para a lâmina 9. Por fim, a lâmina 6, presentes na base do corno dorsal, possui neurônios associativos da medula espinhal, recebendo informações de propriocepção inconsciente dos fusos musculares para encaminhá-las ao cerebelo. Uma estrutura que também existe na medula, especificamente na parte torácica, é o corno lateral, que está localizado aproximadamente nessa parte anatômica da figura modelo. E está relacionado com funções de transmissão de motricidade visceral e controle do sistema nervoso autônomo. Na figura contendo as lâminas de Rechtshaid, temos que as lâminas do corno lateral são essas demarcadas em vermelho, que correspondem à lâmina 7, também chamada de núcleo torácico, que é a primeira conexão do trato espinocerebelar posterior. Essa lâmina apresenta motoneurônios do tipo gama, que mantém o tônus muscular, além de neurônios relacionados com os reflexos proprioceptivos. Também temos a lâmina 10, que possui função vegetativa, caracterizando-se por ser uma região de substância cinzenta ao redor do canal central. Finalizando o conteúdo antes das aplicações clínicas, temos agora o corno ventral da medula, que está mais ou menos delimitado na região em vermelho na nossa figura modelo, e é a parte da medula responsável pelo envio das informações motoras. Focando agora nas divisões de lâminas de Rechtshaid para essa porção da medula, temos que a lâmina 8 é a responsável por conter interneurônios motores, que são os responsáveis pelo reflexo. Também é o local de chegada das vias extrapiramidais, sendo mais desenvolvida nas regiões das intumescências lombar e cervical da medula. Por fim, a lâmina 9 é o centro motor da coluna anterior, contendo motoneurônios alfa, que são responsáveis por causar a contração de músculos esqueléticos. Trazendo finalmente nossas aplicações clínicas, vamos iniciar com um caso de lesão no funículo posterior. Esse é um tipo de lesão que ocorreria nessa região da medula espinhal. E de acordo com a anatomia dessas vias no funículo posterior, os fascículos grácil e cuneiforme, ocorreria uma perda da propriocepção consciente. Em um teste clínico, podemos detectar essa perda através do teste ou sinal de Romberg, no qual pedimos para o paciente ficar em ortostase, ou seja, de pé, parado, com os braços juntos com o corpo e os pés juntos um do outro. Então pedimos para que o paciente feche os olhos. O equilíbrio se dá por 3 pilares, que são a visão, que está perdida quando o paciente fecha os olhos, a via vestibular, que está relacionada com o centro de gravidade e que é reduzida quando pedimos para o paciente juntar os pés no chão, e por fim, o que é avaliado no sinal de Romberg é a propriocepção consciente dos músculos, que é encaminhada através dos fascículos do funículo posterior, e no caso de uma lesão, esse paciente irá perder o equilíbrio e cair, indicando o sinal de Romberg positivo. Se o paciente perder o equilíbrio, mas não chegar a cair, não há um sinal de Romberg positivo, apenas se a perda do equilíbrio for muito grosseira. Nossa próxima aplicação clínica não possui uma única região afetada da medula, que é a seringomielia. A seringomielia se caracteriza por uma cavidade tubular, geralmente na área central da medula, e que se expande, causando uma lesão nervosa. Essa lesão nervosa geralmente acomete neurônios do corno anterior, além de fibras de tratos como o trato espinotalâmico lateral. O corno anterior lesado pode causar perdas motoras. Já o trato espinotalâmico lateral, quando lesionado, vai causar um problema na transmissão dos impulsos de dor e de temperatura, em que o paciente deixa de sentir superfícies quentes, por exemplo, e traumas, podendo levar a sérias consequências, visto que o paciente não tem ciência de que pode estar causando sequelas graves a si mesmo. E com isso eu encerro o conteúdo de hoje. Foram muitas informações e esse é um assunto denso e muito rico. Então espero que eu tenha conseguido sintetizar tudo em um único vídeo, que tenha sido proveitoso para todos. Eu agradeço muito a atenção e até a próxima.